Meu dia com Deus, 29 de janeiro. Leitura do devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai desse dia é: paz em meio à tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 24. Em meio ao rugir da tempestade, Jesus encontrou descanso. Imagine, enquanto as ondas ameaçavam engolir o barco, ele dormia. Um retrato de serenidade em meio ao caos. Esse momento nos ensina algo profundo. A paz não é ditada pelas circunstâncias, mas vem de uma fonte mais alta, que não se abala mesmo enfrentando a pior das tempestades. Esse episódio não é apenas uma história, é uma lição de vida para todos nós. Encaramos nossas próprias tempestades diárias, doenças, rupturas familiares, vícios, desafios financeiros. Essas adversidades sacodem o barco de nossa existência, ameaçando a nossa paz interior com o medo e as inquietações. Contudo, a mensagem de Jesus é clara. A verdadeira paz, aquela que permite descansar mesmo em meio à tormenta, só pode ser encontrada nele. Quando confiamos nossa vida a Jesus, adquirimos a capacidade de enfrentar nossas tempestades com uma calma sobrenatural. Ele nos oferece uma paz que não é deste mundo, uma serenidade que vai além das circunstâncias, permitindo-nos dormir tranquilamente, sabendo que, sob sua guarda, estaremos seguros. Ao depositarmos nossa fé em Jesus, somos equipados com autoridade sobre as adversidades. Com ele, podemos ter a certeza de que, após a tempestade, virá um novo dia, repleto de luz e esperança. Jesus tem o poder de clarear os céus nublados de nossa vida, abrindo caminho para dias ensolarados, independentemente do que você esteja enfrentando. Saiba que é possível descansar em meio às tempestades quando navegamos com Jesus. Essa mensagem de paz em meio à tempestade traz o recorte de Mateus, capítulo 8, quando Jesus e os seus discípulos estavam em uma noite passando em um trajeto por meio de barco. O texto nos conta que uma tempestade se abateu de maneira repentina. Jesus estava tranquilo e adormecido, quando os discípulos, ao contrário dele, ficaram atemorizados, preocupados e chegaram a despertá-lo, dizendo: Mestre, socorre-nos. A continuação da leitura de Mateus 8 revela que Jesus se despertou e ordenou à tempestade: acalma-te, tempestade, aquieta-te, mar, e se fez calmaria. E todos que estavam ali disseram: quem é esse homem que até o mar e a tempestade lhe obedecem? E Jesus disse para eles, quando foi despertado por eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, essa é a pergunta que o Senhor nos faz na leitura dessa passagem. Por que você está com medo? Não tenha medo, tenha fé.
Aqui na lateral do Café com Deus Pai, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse devocional, deixou essa frase: eleve seu nível de confiança a ponto de dormir durante a tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você pode estar passando na sua vida, mas o salmista, rei Davi, escreveu no Salmo 4, no verso 8, que eu deitei e dormi, porque depositei a minha confiança no Senhor. E aqueles que conhecem a história do rei Davi sabem que muitas vezes ele estava em meio a perseguições, mas mesmo quando ele estava no meio das perseguições, ele conseguia descansar. E ele escreveu em uma situação de tribulação o Salmo 23, que todos conhecem e começa com um verso em que ele afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele disse no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Ele me guia pelas veredas da justiça, ele me leva para águas tranquilas. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a vara do Senhor me consola e que o seu cajado vai à minha frente. A vara do Senhor, que Davi escreveu, fala a respeito de direcionamento. Aqueles que são pastores, e no caso de Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, usa-se a vara para dar a direção. E o cajado, ele tem a forma de um gancho para que, quando a ovelha caísse, ela pudesse ser resgatada. Então, quando ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele estava dizendo, o Senhor me traz a direção e o Senhor também me resgata nos momentos em que eu tropeço. E ele falou no versículo 5, mesmo quando eu estou diante dos meus inimigos, o Senhor prepara uma mesa perante mim. E eu sei que o meu cálice transborda. Davi estava falando que a presença de Deus estava sobre ele. Quando ele fala o meu cálice transborda, ele estava dizendo, a minha vida está repleta da presença de Deus. E ele termina o Salmo 23 dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Ele fala com convicção que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão por todos os dias da sua vida. A bondade do Senhor consiste justamente nisso que nós lemos hoje. Ele nos concede paz independentemente das circunstâncias à nossa volta. E a misericórdia do Senhor consiste em que, apesar das nossas misérias, ele estende o seu coração. Cordes é coração. Então, misericórdia é uma palavra que significa Deus coloca a seu cordes, o seu coração, apesar das nossas misérias, ele nos recebe para nos dar calma, paz, tranquilidade pela sua bondade. E o Salmo 23 termina com Davi dizendo, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo certamente, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras palavras, nós estaremos na presença de Deus todos os dias. Portanto, independente das circunstâncias, eleve seu nível de confiança a ponto de dormir durante a tempestade. Confie no Senhor, independente da circunstância que está à sua volta nesse princípio de ano, porque Deus tem maravilhas para mostrar e novos dias chegarão sobre todos. A leitura bíblica, para que depois você leia e medite, é Gênesis capítulo 21. E a palavra-chave de hoje é paz. Repetindo, Salmo 4, verso 8, Davi disse, eu deitei e dormi, porque o Senhor esteve comigo.
A mensagem de hoje é: o Senhor está contigo. Independente da circunstância, não se atemorize. Chame a Jesus, que Ele está no barco da sua vida, trazendo resposta e trazendo calma. Confie nele. A sua ansiedade, a sua preocupação, pré-ocupação, não resolverá nada, mas a confiança no Senhor garante a tranquilidade e a paz no meio de toda essa situação. Seja abençoado neste dia com a bondade, a graça, a iluminação, o entendimento, a revelação e a misericórdia do Senhor.